Para a gente começar a nossa conversa, vamos chamar assim? Bom, O senhor, por favor, fale o seu nome completo, data de nascimento e aonde que nasceu. isso. Meu nome é Ari Monteiro com Y, Monteiro do Espírito Santo. Nasci em Goiânia em 1939. Yara Barreto, 4 de agosto de 1946. Oswaldo Moreira Guimarães. Meu nome completo é Ellen Sandra de Paiva Dias Carneiro. Gustavo Antônio Pereira Júnior. Divina das Dores de Paula Cardoso. Meu nome? Mozart de Oliveira Melo com 2 L. Zezuca Pereira da Silva. Esse nome era o apelido do meu avô. Meu nome é Idamis Helena Soyer Barbosa. Meu nome é Isabete da Silva Taide. Meu nome completo é Carlos Estrela. Eu nasci no dia 15 de novembro de 1963, 15 de novembro, por isso que é feriado. Você está com que idade agora, professora? Eu, 63. Quase 69 anos. 77. 77. 77. Ó, pares de 7. 75,5, né? 78 anos. 71. 71? Completados, dia 14 de novembro. 14 de novembro. Faz as contas. Agora eu tô com 67. O que viria na tua cabeça neste momento da tua primeira imagem? Sim. Onde que tu estarias? Fazendo o quê? Uhum. Eu tenho a minha primeira lembrança da minha existência, né? Eu lembrando de mim mesma, eu por volta ali dos 2 anos e meio, 3 anos de idade, meu pai me levando para a escola, que era o Colégio Mãe de Deus, em Catalão. Eu tenho a lembrança viva, o cheiro da minha escola. Uma das primeiras imagens que eu tenho é na casa da minha avó. Uma lembrança que eu tenho, uma lembrança gostosa, assim, que eu gosto de ter, é a lembrança do meu pai tocando viola ou violão, né, na varanda, no alpendre. Lembrando, a gente tem uma foto, né, que eu com minha mãe, né, meu pai e os 3 irmãos com o uniforme do Colégio Marista, que era uma camisa rosa com um short marrom. Né. A primeira que eu nunca esqueci foi a primeira bicicleta que eu ganhei, uma Tigrão. Tigrão foi um lançamento do meu pai. Eu gostava muito de bicicleta, mas nunca tinha tido uma bicicleta, nunca, né? E ele chegou com essa Tigrão. Nossa Senhora, essa para mim eu nunca esqueci. Eu fui daminha de honra, eu muito loirinha, eu era loiríssima, dos olhos azuis, né? Olhos verdes, né? Verde azulado. Então eu fui dama de honra, né? Eu tinha uns 6, 7 anos, da Dona Aparecida. E aí elas ficavam me perguntando, eu daminha, né? E aí, você vai casar? E eu falava, só caso foi com o príncipe. Eu lembro muito disso. Meu pai, pela questão da visão, ele era guiado pelo meu irmão mais velho, ele vendia loteria. Era cambista. Na época, cambista dava muito dinheiro. Muito dinheiro assim, não é como hoje, né? Então, ele vendia na rua e vendia nas repartições. Também repartições públicas, e era cambista. Então, quando ele ia, meu irmão, quando ele voltava, ele trazia doce para nós. Ele andava com chapéu preto, com óculos preto, para não agitar os olhos, né? E trazia doce. Então, eu lembro muito bem. A gente ficava esperando. Criança chegando o doce. A faixa mais ou menos de uns 5, 6 anos. Né? Então, esperando o doce. É uma memória afetiva que o senhor tem? É uma memória afetiva, muito, muito bonita, inclusive. E o Palhaço Carequinha foi fazer uma apresentação, então acho que essa talvez seja a mais remota assim, memória que eu tenho, assim, que eu me lembro disso. E aí eles chamaram quem queria dançar com o Palhaço Carequinha. E eu, na hora, eu era muito assim... 5 anos. Não, essa época eu devia ter uns 3, 4 anos. E eu subi no palco, né? Isso eu acho que minha mãe tem uma foto. A foto do palco, no momento que eu desci do palco e sentei no colo do meu pai.
E aí ele dançou comigo, aí ele veio me dar um beijo no rosto e eu empurrei ele. Eu empurrei ele e desci correndo do palco para o colo do meu pai, né? Então, essa acho que é uma memória que eu, tipo assim, mas, né? Essa cara toda pintada vai me dar um beijo. Eu entrei para o UFG como estudante em 87, então eu sou da turma que finalizou em 91, né? Então, eu comecei minhas atividades profissionais em 92, por ali, assim, mais ou menos 93. E entrei como especialista. Eu era especialista, a minha titulação era graduado e especialista. Eu fiquei 2 anos no consultório e vi que não queria a parte clínica. Eu me senti preso e eu queria a docência. Surgiu aqui a necessidade de professores. E aí eu fui contratada, não foi só eu nessa época, fui eu, a professora Joana Dark, a professora Clébia em outra disciplina. Era semelhante ao que existe hoje de professor substituto, né? Hoje tem professor substituto, naquela época existiam professores colaboradores. Eu prestei vestibular e passei para farmácia, sem saber o que havia pela frente. Em frente à casa da minha avó morava um farmacêutico que eu conhecia, ele tinha uma farmácia lá na cidade, mas eu não sabia o que era fazer farmácia. Eu entrei com 15 anos de idade aqui no mundo da universidade. Eu entrei prestando serviços, né, como operador de uma fotocopiadora que o Sintefesgo, na época, a Azufego, prestava, né, esse tipo de serviço à Universidade Federal de Goiás. Então eu entrei nessa condição com 15 anos de idade. Surgiu a oportunidade de vir para a UFG. Aí eu vim para a UFG e 6 meses depois que eu estava aqui, eu já entrei na faculdade. Então o que eu fazia? Eu, nessa época, fui para a escola de engenharia. Que ano foi? Em 80. 1980. 80. Eu fui para a escola de engenharia, que era a época que era civil e elétrica juntos. Se eu sou boazinha ou não, eu tenho muitos ex-alunos aqui, que hoje são professores aqui. Tem até uma colega minha, Virgínia, que fala, você era muito brava. Quem? A Virgínia. Virgínia. Hoje ela está na bromatologia junto comigo. Aí ela fala, a Thelma era muito brava, a gente não podia fazer nada. Eu falei, não, eu nunca me considerei uma professora brava, nem boazinha. Se andar na linha, tá tudo certo. Uma coisa que eu sempre tive foi essa aproximação com os alunos e de me colocar disponível. E também, como professora, eu sempre fui, assim, brava. Eu fui um professor bastante, como se dizia na época, carrasco. Por quê? Porque eu escolhi a hematologia como carreira e como professor. Então eu me sentia na responsabilidade de fazer um bom exame, o mais correto possível, para dar para o médico substâncias no diagnóstico. Como toda boa professora, usava óculos e tal, e como eu era brava mesmo, eu tinha um apelido de Maria Alves Bravosa, Bravosa. Eu não sou uma professora rigorosa, não me acho. Mas eu sou uma pessoa que eu acredito que minha função ali na sala de aula é seduzir e despertar o aluno para aquele assunto. Então, o quão eu tento deixar aquele assunto mais interessante, deixar aquele assunto mais próximo da realidade dele, ou deixar convencê-lo de que aquele assunto é importante para a atividade profissional dele. Eu era justo. Primeiro eu procurava saber a vida de todo mundo. Eu não dava ponto, eu exigia, mas eu entendia os problemas. O que significa a UFG para a senhora? A UFG significa minha casa, né? Como a casa de Francisco, ela foi a minha casa, assim, desde antes de eu entrar na casa. Eu já almejava ir para aquela casa há muito tempo, sabe?
um compromisso social. Eu vejo a UFG como uma instituição e um lugar onde eu posso devolver para a sociedade aquilo que ela espera de mim, aquilo que ela investe, e talvez alertar um pouco essa sociedade, porque a sociedade não sabe o que é uma universidade e as potencialidades de uma universidade. A sociedade entende uma universidade como lugar de formar graduandos, e não é isso que nós somos muito mais. Ela significa muito, ela significa assim, de onde que eu consegui pôr os meus sonhos em prática. Uma universidade é isso que a gente conversou aqui hoje o tempo todo, né? Essa coisa multifacetada, cheia de dificuldades, cheia de dissenso, cheia de caminhos, né? O UFG, para mim, é uma casa extraordinária. O UFG é o símbolo de uma conquista. Pode chover de faculdades, universidades, mas ninguém vai superar o UFG. Eu tenho orgulho de falar que eu sou da UFG e alguém que fale o contrário perto de mim, que aí eu não sou de brigar, não. Mas nessa hora o meu sangue ferve. A universidade é o meu bem maior também, né? É uma família, não tem como, é a extensão do lado de casa. O UFG significa uma coisa grandiosa, uma coisa que eu vi nascer e vi crescer, que participei. Então, eu tenho assim, muito orgulho de ver a UFG de hoje e o início da UFG daquela década de 60. A universidade, eu penso que ela é um grande tesouro para a população. A UFG significa para mim o local onde eu quase que renasci. A faculdade de farmácia foi onde eu me criei. Lá é o meu berço, lugar que eu adorava, que eu passava lá as manhãs todas. Foi uma vida longa que eu passei aqui, eu tenho muita alegria. Às vezes eu passo aqui no entorno e olho para cá com saudade, né? E foi muito bom, foi ótimo. Fico às vezes meio emocionada, mas foi muito bom. Eu amo tanto essa universidade e eu sei que ela contribuiu muito comigo. E aí o que eu fiz foi tentar retribuir a ela tudo que ela me deu, né? Parabéns, UFG, pelos 65 anos. Obrigado, professor. Muito obrigado. Por me ouvir. Muito obrigado. Obrigado a você, Paulo. Muito obrigado pelo seu relato, parabéns pela sua trajetória. Eu que agradeço, a entrevista só é para machucar, hein?